Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Ó, nós aqui mais uma vez para levar esse maná para o seu lar, levar esse maná para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para o esposo, a parentela. Este maná é forte. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez a gente está agora fazendo essa live para poder abençoar a sua casa de forma poderosa em nome de Jesus Cristo. E hoje está conosco o Rezende, Tiagão, Anderson, está conosco o Kaique, está conosco o José, aleluia, uma equipe para levar esta bênção para a sua casa, para levar esta bênção para o seu lar. Fique conosco, em nome de Jesus Cristo, que tem coisa boa, aleluia, coisa boa de Deus, aleluia, para os nossos corações, amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para tudo isso ser feito na presença do nosso Deus, porque sem Ele, nada, nada, mas com Ele a gente pode saltar muralhas, amém? E nosso irmão Tiago vai nos levar em oração, aleluia, Deus abençoe nesse culto pequeno no seu lar. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Entremos em oração nesta noite. Soberano Deus e amado Pai, Senhor, olha aqui, meu Deus, as nossas vidas, mais uma vez, nesse dia de hoje. Pai, queremos te agradecer e bendizer o teu santo nome, Pai. Pai, pedimos que o Senhor tome total controle, total primazia, total direção, Senhor, e o governo das nossas vidas. Amém, Senhor. Pai, de todos aqueles também que estão atrás desta tela, Senhor, nos vendo, nos assistindo, Pai. Pai, alcança cada lar, cada família, cada coração, cada esposo, cada esposa, cada jovem, todos esses, meu Deus, que estão nos assistindo neste dia. Pai, a tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor é o Deus que nos abençoa. E o prazer do Senhor é nos abençoar. E este dia, Senhor, esta live, ela tem esse grande encargo de abençoar. Abençoa, Senhor, este momento de comunhão, este momento de conversa, de ministração, Senhor. E que o Senhor esteja conosco no início, no meio e no fim. Em nome de Jesus. Nós oramos perto da vitória. Amém. Amém. Oh, glórias. Glória, glória. Daqui a pouco o Rezende vai trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Amém. E você, Anderson, o que tem de Deus para passar para esse povo? Tem que ter pelo menos um pouquinho. Aleluia, Senhor. Aleluia. Se tiver um pouquinho, o Senhor faz a multiplicação. A multiplicação, Rezende, é Ele que faz. Mas uma coisa a gente tem que ter, Kaique, nem que seja um pouquinho. A gente tendo um pouquinho, o resto é com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Anderson, você tem um pouquinho. Aleluia. Mano, é assim, glória. Aprende, né, irmãos? Louvado seja Deus, que a paz e a graça esteja com cada um dos Amém. irmãos. É um momento bastante especial, né? Ímpar, nós estamos nessa comunhão, estarmos juntos, né? Para levar a mensagem da cruz a vós outros que nos ouvem, que nos vê neste dia, nesta hora, nesse momento que você está aí agora. E nesta noite, irmãos, neste dia de hoje, não sei se você está vendo de dia, pela noite, pela tarde, pela manhã. Estávamos essa semana a pregoar a mensagem de Deus nas ruas. E o Senhor ele nos deu uma ordenança que é: ide e pregai o Evangelho. E nesses últimos tempos que nós estamos vivendo na face da terra, irmãos, é tempo de pregar o Evangelho. É tempo de falar de Jesus. É tempo de falar do amor de Cristo, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Irmãos, Jesus, Ele é a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós, irmãos, somos iluminados por Jesus. E eu e você, que tem essa oportunidade, irmãos, de pregar esse Jesus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, Ele nos deu esse encargo, Ele nos deu essa confiança
de nós levarmos a mensagem da cruz. Muitas das vezes a gente faz pouco caso. Muitas das vezes a gente não se levanta verdadeiramente para levar a mensagem da cruz para as outras pessoas que estão precisando. E nessas andanças, irmão, na rua, nessas andanças subindo e descendo aos ônibus, descendo os becos e as vielas, irmãos, nós temos visto quantas pessoas estão precisando. A gente não pode ser egoísta, pensar só em nós mesmos, a salvação só para nossa casa, só para nossa família, só para nossos vizinhos. Irmãos, tem pessoas aí fora que precisam da mensagem da cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se um dia você levantou a mão para o Senhor, se um dia você confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador das suas vidas, nós temos essa oportunidade, irmãos, de fazer o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, de levar esta mensagem para outras pessoas. Não seja egoísta. Não pense só em si. Pense só nos seus. Amém, irmãos? Que Deus Ele possa nos trazer esta consciência. Na escola dominical, o diácono Miquel, pastor Ricardo, Thiago, presente, estava trazendo essa consciência para o povo, trazendo essa luz para o povo de pregar o evangelho. E a pergunta foi feita: por que nós evangelizamos? Aí teve uma irmãzinha missionária, ela pegou e falou assim: eu prego Jesus porque eu gosto. Irmãos, não só não gostar, é um privilégio de falar do amor de Deus. Leve Jesus onde quer que você vá. Leve Jesus no seu trabalho. Leve Jesus na sua faculdade, na escola. A oportunidade é essa que o Senhor nos dá de pregar Jesus. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe. Glória! Louvado seja o nome do Senhor, povo de Deus. Então, leva Jesus. Leva Jesus contigo, que Jesus é bom. Glória a Deus. Vamos deixar de ser egoísta. Os seus problemas, os nossos problemas, na hora certa Ele vai resolver. Mas enquanto Ele não resolve, vamos fazer a obra dEle. Amém, povo de Deus? Não fica focado somente na sua luta. Não fica focado somente nos seus problemas. É isso que o diabo quer ver. O diabo quer ver isso. Aí prende as pessoas naquilo. Deixa as pessoas tristes, angustiadas. Ah, ainda não resolveu. Quando Jesus quiser, Ele vai resolver. Vai fazer o que Jesus mandou você fazer. Ele disse assim, olha o que ele disse, tia Rezende. Eu procurei um e achei. Ele achou um atrás das malhadas. Ele achou um que não ia ser egoísta, ia cuidar do povo, ia guerrear as guerras do povo, ia pelejar pelo povo. Ele quer isso, ele quer achar você. Ele quer lhe achar como achou a Davi. Ele achou isso em Davi, um guerreiro para guerrear as guerras do povo, para guerrear a guerra do povo, para ajudar o próximo. E o Senhor pelejará por você no momento que você, aleluia, for guerrear pelo próximo, aleluia, ajudar o próximo. Amém? Que o Senhor nos abençoe e saia do comodismo. Saia do comodismo. Levanta e anda. Levanta e anda, povo de Deus. Essa é a ordem do nosso Jesus, ide por todo mundo. Glória a Jesus, Tiagão. Glória a Deus. Aleluia, Tiagão. Louvado seja Deus. E pegando o gancho de tudo, irmãos, nós estamos aqui. Aqui também com esse papel, com esse ofício de levar Jesus até vocês. Até vocês que nos assistem, né? Levar Jesus para vocês que nos ouvem nesta noite, neste dia, né? Então, como o pastor falou, um pouquinho que nós temos que compartilhar. E esse pouquinho ele se multiplica para ser na vida de alguém um provedor, para ser uma bênção, para ser um instrumento usado por Deus, né? E se a gente recebe esse ofício, esse papel, a gente tem que fazer com o coração voluntário, porque também nós éramos mendigos, malfeitores,
E Deus, Ele por sua infinita misericórdia, nos alcançou. Então a gente tem que ter essa mentalidade de levar Jesus. Nós estamos aqui nesta noite dessa forma tão descontraída, Aleluia. sentado entre amigos, falando de Jesus, mas também profetizando, orando, para que Deus Ele faça nas vidas de vocês, nos lares de vocês, transformação. Porque aquela mulher, o pouco que ela tinha, transformou toda a vida dela. E quem é hoje que nos transforma? E quem é esse Senhor que nos dá essa possibilidade? Glória a Deus. Glória a Jesus. E a vida dela foi transformada, te lembrando, porque ela tinha um pouquinho. E tem um pouquinho, esse pouquinho pode fazer grandes coisas e mudar toda a sua vida. Mudar toda a sua história. Como mudou a vida dessa mulher. Glória a Jesus, povo de Deus. Uma coisa que me chama muita atenção, eu ensino muito na igreja. Lázaro morreu e Maria e Marta chegou lá, né? Todas duas daquela forma que você já sabe. E Jesus, usando as minhas palavras hoje, quando eu chegar lá eu vou resolver. Mas por enquanto, vá fazer minha obra. Aleluia. Por enquanto, vá fazer o que eu te mandei. Porque quando eu chegar lá eu vou resolver. Ah, mas já morreu. Não importa. Para Jesus nada é impossível. Levanta e anda. Porque quando Jesus chegar na sua vida, Ele vai resolver as suas pendências. Mas primeiro faz o que Jesus lhe mandou. Glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco a gente vai fazer uma oração pelo seu lar, uma oração pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito seus efeitos. Amém? A gente agora vamos ouvir uma palavra com o nosso irmão Rezende. Aleluia. E vai trazer uma palavra para os nossos corações, para o seu coração aí, na sua casa, na sua fazenda, no seu carro, na sua mesa. Oh, que coisa boa! Que coisa boa é falar de Jesus, é ter Jesus e falar de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias eu tenho pensando em algo muito interessante, viu, Rezende? Eu tenho pensado da gente não ter Jesus. Você que está aí, se importe de não ter Jesus, mas Jesus ter você. E a gente se preocupa muito em ter Jesus, mas se a gente se preocupar em Jesus ter a gente, é outros 500. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. E que o Espírito ilumine as nossas vidas. Amém. Aleluia. Tenho pensado muito nisso. Meu Deus. José, eu tenho pensado muito nisso. Que os crentes querem muito Kaique ter. É sempre ele quer ter. Sempre ele quer ter. Mas quando ele tem a gente, Kaique, ele faz da gente o que ele quer. Aleluia. Quando ele tem a gente, Kaique, é outros 500 e Rezende. Quando você tem ele, você ainda se governa. Você se domina. Mas quando ele tem, é outros 500. Fazer igual os pregadores, que o Espírito fale mais alto do coração de você. Coisa diferente, né? Nesses tempos, como eu tenho falado, a Bíblia ela tem Revelado, né? de uma forma muito diferente. Tenho visto as pessoas, os irmãos, de uma forma muito diferente. E quando eu estou lendo isso aqui hoje em dia, o negócio, eu fico até meio assim, né? Que eu não vejo essas coisas pregar. Então a gente fica até meio... Mas glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus é fiel, estamos felizes aqui. Glória. Hoje, meus irmãos, não é isso? Nós pregamos na igreja, ensinamos na igreja, mas hoje é um momento diferente. Sim. Um momento mais. E aqui é um culto. O Senhor Jesus disse, onde estiverem 2 ou mais, ali eu estarei. Como o pastor mesmo falou aqui agora, nós temos que nos preocupar em Jesus nos ter. Como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha. Então, né, pegando um pouco desse gancho aí, Paulo ele experimentou isso. Todos Cristo ao seu redor te enxergam como tem no referência. domínio dele, não é isso? Um homem que dedicou a vida ao evangelho,
um homem que pregou na Ásia Menor, hoje a gente conhece como Turquia, né? Que hoje é um país muçulmano, mas foi onde o apóstolo Paulo pisou, evangelizou e levou Jesus, passou pela Grécia, viu ali na Grécia vários ídolos, e tinha um altar que dizia ao Deus desconhecido. Quando Paulo ele viu aquilo, ele pegou rapidamente o gancho, ó, o evangelismo de Paulo, evangelizando. Aproveitou a oportunidade. Esse Deus desconhecido é o qual eu vim vos anunciar. Aleluia. Então é um Deus que, mesmo para muitos crentes hoje na igreja, é um Deus desconhecido. Porque, como o pastor falou, né, temos que nos preocupar em Jesus ter a gente, não é isso? Então, assim, os crentes, eles vão muito para um lado, para o outro, profetizam, pregam, ensinam, mas esquecem que o evangelho, a raiz do evangelho é o desprendimento total, é o amar, é o acolher, não é isso? É o abraçar, é sentir a dor do próximo. Então os apóstolos, eles sentiam isso, né, pastor? Eles sentiam a dor do próximo, né? Pedro, a igreja primitiva. Isso. Eu ouvi essa semana um pastor falando algo muito interessante. Por que a gente não vive como a época da igreja primitiva, né? Que vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos, repartiam os bens. Hoje nós estamos muito presos ao secularismo, ao ter, ao possuir, mas esquecemos muitas vezes de olhar para o lado. Às vezes a gente está num culto na igreja, o irmão do lado, o irmão precisando da gente, e a gente muitas vezes só se importa conosco, né? Conosco mesmo. E não é isso que Deus quer. Deus, ele quer pessoas diferentes, pessoas que sintam a dor do próximo, pessoas que se lancem, pessoas que preguem com amor, que falem de Jesus com amor, não é isso? Que abrace, que beije, que ame verdadeiramente, porque está faltando isso no mundo, não é isso? E hoje eu vim deixar uma palavra em Daniel capítulo 3. Eu estava meditando hoje nessa palavra e Deus, ele começou a falar comigo, ao meu coração, e jovens diferentes, jovens que não tinham apego às coisas que estavam vivendo ali na Babilônia, mas eles eram apegados ao Senhor, a Deus, estavam dispostos a morrer por amor a Deus. Não importavam os bens, não importavam as pessoas que estavam ali, não importavam nada, eles estavam com os olhos fixos no alto, no Senhor. Então, Daniel 3, a gente vai ver um Nabucodonosor, que era um rei soberbo, um rei arrogante, um rei que dá uma ordem, constrói uma estátua de 27 metros de altura, que era o tamanho dessa estátua, e manda que todos adorem essa estátua. Você vê que o arauto, né, quando vai apregoar aquilo ali, que fala ao som do pífaro, da gaita de foles, né, de todos os instrumentos de música, toda sorte de instrumentos, quando tocar, vocês adorem. Se prostre e adore aquela estátua, aquele ídolo, aquela imagem. E a Bíblia diz que todos se prostraram, menos 3. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias, que eram os nomes judeus dele. E você vê que tinham pessoas observando aquilo ali. Chegam pro rei, ó rei, você não mandou? E todos se prostraram? Há 3 homens judeus aí, ó os espias. Há 3 homens judeus que não se dobraram. E ele chama os 3, ele diz, você nos lançando no fogo, nos lançando onde você quiser, nós não vamos nos prostrar. E nós estamos com o olhar fixo, com o nosso coração fixo em Deus. E Deus é o nosso Senhor. Então será que estamos dispostos a não só Jesus, ele nos ter, mas também morrermos por amor a Cristo? Porque vivemos o evangelho hoje de conforto aqui no Brasil. Aqui no Brasil temos muita facilidade, inclusive de pregar o evangelho, de sair na rua. Se eu sair agora daqui com um pacote de folheto, eu vou distribuindo até chegar em casa. Mas se eu morasse num país como Coreia do Norte, como Arábia Saudita, como Afeganistão, eu não andaria nem, não chegaria nem na quadra vizinha. Ele ia ter exatamente um espia, tem um aqui que está distribuindo folheto, tem um aqui que está falando de Deus, tem um aqui que está falando de Jesus. E aí eu ia perder a minha cabeça. Isso é muito forte. Então essa palavra, ela começou a me confrontar, porque eram jovens, tinham toda a vida pela frente. Tinham toda a vida pela frente, tinha tudo para dizer, eu vou morrer por esse Deus, vou nada, vou viver minha vida, eu sou jovem, vou curtir, vou viver. Mas não, eles estavam dispostos a morrer por amor a esse Deus poderoso e maravilhoso. Esse Deus que pode mudar a história, que pode mudar toda a sua vida, que pode mudar toda a trajetória da sua vida. É só você abrir o seu coração e deixar Deus entrar. Aleluia. Não é somente uma live, não é somente lançar a palavra a você, mas também
chegar aqui e dizer a você, esse Deus que pode mudar a sua história, esse Deus que pode mudar a trajetória da sua família. Você que está aí pela primeira vez ouvindo essa palavra, você que de alguma forma caiu no site aqui da Igreja Batista do Maná, na página do Instagram, esse Deus todo-poderoso que se revela a cada um de nós dia após dia, esse Deus que opera maravilhas, esse Deus que, aleluia, ele fecha covas, né? Esse Deus, ele que cura câncer, esse Deus, ele que opera livramento, é um Deus todo-poderoso. Esse mesmo Deus que estava na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, é esse Deus do qual estamos pregando nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Então aqui não tem maquiagem, não tem fantasia, não tem instrumento de música, só tem a palavra de Deus, o Espírito Santo, sendo lançado nessa noite ao seu coração. Aleluia. Glórias a Deus. Não tem nenhuma palavra, nenhum discurso. Aqui se a gente poderia filmar aqui, você vai ver que não há nada, não há telão aí passando. Tudo não. Né? Não, aqui é o Espírito de Deus que opera em cada um de nós e nos usa para pregar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Então eles foram jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o rei disse ainda, ó, aqueça 7 vezes mais do que se costuma aquecer. A Bíblia diz que aqueles homens que quando foram jogá-los na fornalha, os homens que foram jogá-los morreram. Mas eles foram os 3. E ali o rei só esperando. Cadê? De repente a Bíblia nos diz que Deus abriu os olhos de Nabucodonosor. O rei aí não acreditou, pastor. Ele viu, rapaz, eu posso até imaginar, rapaz, não lançou 3 na fornalha? Eu tô vendo, tem um 4º homem ali, semelhante ao filho dos deuses. Você tem que lembrar também que na cultura da Babilônia, eles eram pagãos. Eles não tinham conhecimento que se adorava o único Deus, que eles tinham um único Deus. Israel que tinha esse conhecimento. E Deus só existe um. Não existe 2 nem 3. A Bíblia é bem clara, só existe um Deus e acabou. Então, quando ele viu aquilo ali, ele disse semelhante ao filho dos deuses, porque na cabeça dele existiam vários deuses. Mas a gente sabe na revelação da palavra que ali com certeza foi o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que desceu, aleluia, para dar livramento àqueles jovens. Aleluia. E os jovens estavam, eu posso imaginar também, eu vou até mais longe, né? Mente aqui, posso até, é algo do meu pensamento. Eles estavam brincando dentro daquela fornalha, irmão. De pega-pega, um pegando o outro, puxando o outro. Nem a roupa deles queimou, nem um fio de cabelo. Você vê o poder de Deus. O poder de Deus é tremendo. Quando Deus está verdadeiramente na vida do homem, na vida da mulher, coisas grandes acontecem. Coisas poderosas e maravilhosas. E aí teve que mandar tirar aqueles jovens dali. Porque nada aconteceu, nenhum deles. Deus estava com eles no momento que eles chegaram à Babilônia, porque você vê em Daniel capítulo 1. Você vê que eles são apresentados à corte, os eunucos aí dão a dieta a eles, e Daniel diz, ó, a gente quer 10 dias aí, a gente só vai comer legumes e beber água, a gente não quer se contaminar com a comida do rei. E o eunuco então permite. 10 dias depois, só comendo legumes e água beber, eles se apresentam ao rei. E eles notam, os babilônios notam que aqueles jovens, Daniel, os 3 amigos, estavam mais gordos e o semblante melhores do que os outros, que se contaminaram com a comida do rei. Qual é a comida do rei hoje? Temos tanta coisa aí, comida do rei, não é assim? Temos as distrações, né? As pessoas estão presas aí no amor ao dinheiro, né? Nas redes sociais, estão presas aí nas drogas, nas bebidas, comida do rei, não é isso? Mas verdadeiramente, quando a gente resolve não se contaminar com a comida do rei, a gente não se contamina, na verdade a gente se alimenta do melhor de Deus, que é a palavra dele. Glória. E essa palavra que tem transformado nossas vidas. Essa palavra que tem nos atingido com toda a fé, com todo o poder. E mais pra frente vamos andando. Daniel capítulo 2 é onde Deus começa a se revelar no livro de Daniel. E Daniel capítulo 2, você vê no 1 que Deus ele deixa bem claro, ó, a esses jovens Deus deu toda inteligência e sabedoria. Mas a Daniel, além do entendimento e sabedoria, deu entendimento em todas as visões e sonhos. Daniel que era o interpretador de sonhos. Daniel que interpretava as mensagens que Deus, por várias vezes, se revelou no Nabucodonosor, que é forte. Nabucodonosor experimentou vários momentos, ele e Deus, um rei pagão, um rei cruel. Mas por que Deus se revelava a Nabucodonosor? Eu não sei. Se alguém souber, me dê a resposta. Não é isso? É verdade. Porque era um rei que não valia nada.
um rei pagão, um rei que só Jesus na causa, mas Deus viu eu quero me revelar na Nabucodonosor. A palavra diz que ele se compadece de que ele quer e tem misericórdia de que ele quer. Então ele se revelou a Nabucodonosor, não é isso? Em sonhos. Daniel capítulo 2, tem que chamar quem? Chama Daniel. Daniel entrou lá e revelou ao rei. O sonho que você teve, ele sonhou com uma grande estátua. Já estou finalizando a palavra, amém? A cabeça de ouro, o Império da Babilônia. O peito e os braços de prata, Império Medo-Persa. Os ventres e os quadris de bronze, Império Grego. E a perna e os pés, parte de ferro e de barro, Império Romano. Daniel detalhou, ó, vai se levantar um império superior ao seu, né? Um império inferior ao seu vai se levantar depois do seu. Só que a questão que ele manda construir a estátua em Daniel 3 foi porque ele não aceitou a revelação de Daniel no capítulo 2. Porque o império dele teria um fim. Os anos dele na terra teriam um fim, mas ele queria viver eternamente, o império eternamente. Mas Deus aí se revela no capítulo 3. Porque no capítulo 3, ele não aceitou sua cabeça de ouro. Ele manda construir a estátua toda de ouro. Como que diz, eu vou reinar eternamente. Mas esqueceu. Você esqueceu. E só Deus ele tem o poder de reinar eternamente. Aleluia. Só Deus ele reina para todo sempre. Nós homens, o máximo 120 anos. Mas Deus não, Deus é eterno. E lembre-se dessa palavra, porque é um Deus eterno, todo-poderoso, de olho em cada um de nós. E é esse Deus que quer se revelar a cada um de nós nesta noite. A você que está nos assistindo, a você que está vendo essa palavra, Deus ele tem algo para fazer em sua vida, algo grande. Entregue-se a Deus, entregue-se a Cristo. Porque Deus, ele é galardoador, a palavra diz, daqueles que o buscam. Sabe o que é galardão? Prêmio. Nós teremos um prêmio, não é isso? As coroas. Aleluia. Né? As 5 coroas que a Bíblia fala, coroa da justiça, coroa da alegria e por aí vai. Não é isso? Mas nós não estamos servindo a Deus por causa dessas coroas. Nós servimos a Deus porque nós amamos a Deus, amamos ao Senhor. Eu mesmo sei de onde Deus me tirou. Por isso estou firme nele. E você também esteja firme no Senhor. Então não somente um bate-papo descontraído, como nós estamos tendo aqui nessa noite, uma conversa boa, gostosa, que se deixar a gente rompe o dia aqui, não é assim? Mas apregoando a palavra de fé, a palavra de justiça, uma palavra de esperança para o seu coração. Finalizando Daniel capítulo 3, diz assim, Nabucodonosor teve que baixar a cabeça e dizer, não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Engraçado é que ele fala isso no capítulo 2, ele fala isso no 3. Ó, 2 ele fala isso, no 3 ele fala isso, no 4 ele, todo vaidoso, todo coisa, o sonho de uma árvore grande, a sua loucura, ele apregoa de novo que não há Deus como o Deus de Daniel. Por várias vezes ele mandava pregoar que não há Deus como esse Deus. Aí chegava no capítulo seguinte, ele temava de novo, ele fazia diferente de novo. Aí Deus descia e corrigia. Deus tinha algo com Nabucodonosor, mesmo ele sendo um rei pagão, um rei que não valia nada, mas você vê que Deus se revelava de uma forma tremenda. Então esse Deus todo-poderoso, se ele se revelou ao homem mais duro, mais arrogante, mais soberbo da época de toda a terra, imagine você o que é que Deus não pode fazer na sua vida. Homem que matava, homem que entrava nas nações, mandava destruir, mandava queimar fogo, queimou o templo de Jerusalém a fogo. Deus tinha todo motivo para fulminar Nabucodonosor da terra, não é isso? Invadiu Jerusalém, foram 3 grandes invasões a Jerusalém através da mão de Nabucodonosor. Na última ele queimou o templo, expulsou os judeus, matou muitos judeus ali, muitos crentes, né, que eram firmes no Senhor. Famílias foram mortas. Então Deus tinha todo motivo, mas mesmo assim Deus se revelou e disse a ele, ó Nabucodonosor, você só vai até aqui, porque o controle é meu, o domínio é meu. O seu reino tem uma hora marcada, uma hora determinada. Mas se você olhar nesse sonho de Nabucodonosor, esqueci de mencionar, Daniel capítulo 2, de repente vê uma pedra e atinge os pés, e aquela estátua desmorona, pastor. Essa pedra que veio do céu, Jesus Cristo, que abateu tudo, abateu todos os reinos da terra, todos os reinos desse mundo, e continua sendo o Senhor dos senhores. Aleluia. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Amém? Passará aqui o governo do Brasil, o governo do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, as monarquias, os reis, rainhas, mas a palavra do Senhor, a mesma pregada há mais de 2000 anos, sempre ela será pregada até a vinda do Rei, de Jesus Cristo. Por isso entregue-se a Jesus.
Deixe Deus mudar a sua vida. Deixe esse Deus fazer algo todo poderoso na sua vida. Esse Deus, ele é lindo. Ele age como ele quer, ele faz como ele quer. Então nessa noite, aleluia, se firme no Senhor e tenha esperança que só Deus, ele resgata o homem. Só Deus, ele faz algo na vida do homem. Deus, ele é o único que tem todo o poder nessa terra. O homem, ele é falho. O homem, ele diz, vou te ajudar. No outro dia você vai lá, bate na porta dele. O lance, você disse que quer me ajudar? Eu nem te conheço. O homem tem essa mania. Mas Deus não, irmãos. Deus, ele se lembra de cada um de nós. A palavra diz que ele sabe exatamente quantos fios de cabelo tem em minha cabeça. Eu nem imagino. Não tem nem como fazer isso, né? Tem como contar? Acho que não tem não, né? Alguma coisa na medicina que conte. Mas Deus, ele sabe. Número exato. Amém? Então isso torna-se loucura, né? Mas é a palavra. Ele está dizendo na palavra, é como é e acabou. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente. Essa foi a palavra do Senhor em Daniel capítulo 3. Deus continua abençoando poderosamente, pastor. Glória! Aleluia! Aleluia, povo de Deus! Glória a Deus. Que palavra deliciosa! Glória. Aleluia, Senhor! Aleluia! É um culto pequeno no seu lar. É um culto pequeno para toda a sua casa, para toda a sua família. Esse maná sendo levado através das redes sociais. Aleluia! Para lhe abençoar em nome de Jesus Cristo. E daí esta palavra, né? Palavra de Deus. Uma coisa de Deus. E te lembrando, ele falou nesse instante, Jesus é a pedra. A pedra que quebra, destrói, paralisa todo mal, tudo que é mal, tudo que se levanta com altivez, com soberba. Jesus, ele é a pedra. Quando essa pedra bate, aleluia, tem alguém aí assim, ele é a pedra. Na hora certa vem do céu. Na hora certa bate o soberbo e o humilde ele dá graça. Glória. Aleluia. Na hora certa essa pedra bate nas pernas e tudo desmorona. Aleluia. Porque poderoso é Deus para fazer isso e muito mais. Ele é amor, mas ele também é justiça. E a sua luta, seu problema, a sua prova, aleluia, terá o fim. Terá o fim. Para fazer o que Deus decretou para você fazer. Levanta e anda. Porque o Senhor dos exércitos, tudo vê. Olha o que ele falou do fio do cabelo. Ele conhece os fios de cabelo, quanto mais a sua luta, quanto mais o seu problema. Então esse Deus está hoje lhe dizendo que isso terá um basta. Isso ele vai dar um fim. Vai vir uma pedra do céu. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E vai quebrar a penha. Amém. Aleluia, Senhor. Vai quebrar essa penha. O que acha duro, o que acha difícil, o que acha soberbo, altivo, se prepara. Aleluia. Porque ele é amor, mas ele também é justiça. Aleluia. E a sua luta não vai prevalecer, porque nada prevalece contra a sorte do justo. Aleluia. Glória a Jesus. E jogaram ele ali, Tiagão. Daniel e os outros jogaram na fornalha e pensaram que ia prevalecer. Não vai prevalecer. Não vai prevalecer, não. Aleluia. Essa fornalha que você está não vai prevalecer, não. Deixa achar, mas o quarto homem já te livrou e vai continuar te livrando. Aleluia. Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. E a gente agora vamos orar pelo seu lar, orar pela sua casa, pela sua família, orar pelos seus. Você que nos acompanha, levanta as mãos aí na sua casa, com as mãos levantadas, e vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Tiago? Vamos orar. Amém. Aleluia. Soberano Deus e amado Pai. Sim, Deus. Senhor, diante desta poderosa palavra, o Senhor é a pedra, Senhor, a pedra que esmicalha, que esmiuça toda a penha. Meu Deus, nesta noite o Senhor está falando conosco que Sim, dará um Deus. basta em situações, Senhor, desesperadoras.
pessoas que estão passando por sofrimento, que é perseguida, Senhor, por pessoas, meu Deus, altivas, meu Deus, mulheres que passam por dificuldade no casamento, filhos, meu Deus, dá um basta hoje. Sim, como o Senhor mostrou ali a Nabucodonosor que não era ele, nada vinha dele, que era o Senhor. Meu Deus, vai de encontro a esta vida nesta noite, neste dia, Senhor. Sim, porque a tua palavra diz que é o Senhor que faz todas as coisas. Meu Deus, nesta noite, meu Pai, vai quebrando o jugo do diabo, esse espírito que persegue esta mulher, este homem. Sim, meu Deus, dá, Senhor, um basta. Dá um basta nessa situação assoladora, nesse espírito, meu Deus, que prende este homem, esta mulher, esse espírito de enfermidade, meu Pai. Meu Deus, como foi dito, o Senhor conhece cada fio, Senhor, que está em nossa cabeça. Sim, o Senhor tem nas tuas mãos os nossos dias. O Senhor sabe quantos grãos tem na mar, Senhor, no oceano. Meu Deus, o que é isso para o Senhor? É nada. Senhor, dá um basta hoje nas situações adversas. Meu Deus, nas guerras, nos conflitos, sim, meu Pai. Quebra a dureza do inimigo. Quebra o ímpeto de Satanás na vida deste homem, na vida desta mulher, Senhor, meu Deus, e continua dando graça. Aleluia. Graça àqueles que se submetem à sua vontade. Meu Deus, que semeiam em lágrimas, que semeiam em dor, que tem um coração humilde, Pai. Oh, Senhor, ajuda ela, ajuda ele, socorre ele, Senhor, e levanta ele, meu Deus, levanta ela com graça. Dá um basta nesse sofrimento desta família, deste homem, Senhor, que saiu de casa e essa mulher chora. Oh, meu Deus, abandonou os filhos, meu Pai, por conta da vaidade do coração, por conta do engano, por conta da terceira pessoa que entrou. Mas o Senhor é fiel para destruir as sutilezas, para destruir o mal, porque para isso o Filho do Homem se levantou, para destruir, Senhor, as obras das trevas. Destrói, Senhor, as obras das trevas e traz paz a este lar, a esta família. Meu Deus, traz paz a este jovem. Oh, Senhor, traz paz neste casamento, traz paz na vida deste pastor, desta pastora, deste ministério, Senhor, porque Nabucodonosor teve que ver que só o Senhor é Deus, e que só o Senhor é Deus e não há outro Deus. Fora de ti não há outro Deus além de ti, que agindo o Senhor ninguém pode impedir. Nabucodonosor pensou que iria impedir, mas o Senhor é que guardava o povo, era o Senhor que sustentava o povo. Sustenta, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, e abençoa com todas as sortes de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero mandar um alô para o povo, Tiago, de Daniel Lisboa. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, seu povo, Tiago, de Daniel Lisboa, amém. Você aí, o povo de Caíque, né? O povo aí de Daniel Lisboa, aleluia. Que Deus abençoe. O povo também de lá, Anderson, da Liberdade, Glória. Glória a Deus. Abençoe, O povo da Liberdade, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Tiagão, o povo de Catu. Do bairro Santa Rita. Vocês aí de Catu, bairro Santa Rita, que o Senhor nos abençoe, abençoe, Aleluia. abençoe, abençoe. Que assim Glória a Deus. Pastora Norma. Pastora Norma, a missionária Bira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem muita gente por lá de lá da Liberdade. Oh, glória! Saudade de vocês! Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo, amém? O povo também de lá do Genvelho, Tiago. Pode esquecer do Genvelho. Tiago, você tá esquecendo do seu povo. Meu Deus! O povo do Genvelho. Ele é do Genvelho. Vocês do Genvelho, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória! Manda do seu povo Daniel Lisboa, Tiago. Daniel Lisboa, Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Manda compartilhar. Oh, glória! Luiz Henrique, Sueli, né? Fátima, Maria, Raimunda, tá lembrando, Josi. Meu Deus, Josi! É muita gente. Que o Senhor nos abençoe, abençoe. Povo de Deus, em nome de Jesus.
Você também de Brotas, do Candial, que o Senhor nos abençoe nesse culto pequeno no seu lar. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe e te lembrando, haverá uma pedra e todo mal, tudo que lhe aflige será despencado, porque nada prevalece contra a sorte do justo, em nome de Jesus. Nada prevalece. Você também de Cuiabá, Deus abençoe. Você de São Paulo, Rio de Janeiro, que o Senhor Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Aí nós te louvamos e agradecemos nessa noite por tudo que tem feito e vai fazer. Continue conosco, iluminando nossos caminhos, as nossas veredas, em nome de Jesus. E nos ajude, Senhor, a cada dia, Senhor, a manter este culto, meu Pai. Aleluia, de forma poderosa, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Amém. Que Deus abençoe Kaique, Amém. que nos ajudou muito. Amém. José, que nos abençoou muito. Glória. Aleluia, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Aleluia.